Olá a todos, tudo bem? Eu vou falar para vocês hoje sobre como alugar apartamento no exterior. Primeiro, é importante definir, né, a sua necessidade, porque dependendo da sua situação no exterior, se você tiver a turismo, se você estiver trabalhando com um contrato no exterior, se você estiver trabalhando pela internet, estiver simplesmente morando no exterior, isso varia. Por quê? Porque eles fazem diferenciação, assim como no Brasil, entre turista e quem não é turista. E os preços variam para quem é turista e para quem não é. Então, se você tenta procurar na internet imóvel para alugar, no Brasil você encontra site de imobiliária. Por exemplo, OLX também, né, que é um processo mais direto com o dono do imóvel. E você também encontra vários outros sites de aluguéis, como Airbnb, que você lida diretamente com o proprietário também, mas que implicam um preço de turista, né? Lembrando que no Brasil, por exemplo, para alugar um imóvel com imobiliária, você tem aquelas questões de ter fiador, etc. Em alguns lugares, eles oferecem uma solução de caução, né, de depósito, enfim, você paga o equivalente a 5 aluguéis, 4 aluguéis, esse dinheiro fica guardado e se não tiver nenhum dano ao imóvel, né, eles devolvem esse dinheiro. Há casos de seguros que eles não devolvem, enfim. E também tem questão de fiador, né? Na Europa também tem lugares que eles pedem fiador, tem lugares que eles aceitam seguro, tem lugares que você trata diretamente com a imobiliária, você trata diretamente com o proprietário. Lembrando que os riscos são similares, vamos dizer assim, ao que acontece no Brasil, né? Quando você faz você aluga um imóvel com imobiliária, você tem um pouco mais de segurança, apesar de, né, o preço ser um pouco mais elevado do que tratar diretamente com o dono do imóvel. Se bem que para alguém colocar você para fora de um imóvel, né, vamos dizer que você alugue um imóvel diretamente com o proprietário e você já tenha pago, dê algum problema, ele exige que você saia, ele tem que te dar um prazo, ele não pode te pedir do dia para a noite para poder sair, né? E esse prazo ele é estabelecido por lei. O problema vai ser comprovar, né, esse acordo oral que você fez, se não houve um contrato registrado ali, por exemplo, enfim. Por isso que é interessante pedir essas coisas por escrito, você tem um contrato ali por escrito com a pessoa, mesmo que ela não seja uma imobiliária. Isso acontece, por exemplo, na Europa também. E isso evita problemas no futuro. Aqui, se você, eu sugiro que você evite esses sites de procura na internet, porque o preço ele é um preço para turista, né? E que você fique em um hotel, por exemplo, e por alguns dias e converse com pessoas e tente encontrar algo, saia na rua procurando, enfim, com os nativos, né? Você pode buscar um guia até, enfim, pagar por um dia para um guia, ou mesmo conversar com as pessoas no próprio hotel e perguntar sobre aluguel em determinados bairros, perguntar para as pessoas em relação à segurança de determinado bairro e a preço, né? Questões relacionadas também à alimentação, enfim. E a partir disso, chegar nas pessoas e alugar, né? Isso pode parecer uma coisa muito solta, mas é o boca a boca. Isso funciona também no Brasil, né? As pessoas às vezes têm um certo receio com isso, preferem reservar e pagar mais pelo Airbnb, às vezes o dobro do aluguel. E se você pode, não tem problema, porque você evita, né, todo esse processo, que é um processo chato de ficar procurando pessoas e pessoas-chave, vamos dizer assim, que resolvam o seu problema ali, né, e confiáveis também, porque tem essa outra parte. Mas se você é uma pessoa que pensa bem o seu dinheiro, né, você não vai fazer isso. Não vai dar o seu dinheiro por aí de graça para os outros. E é uma solução procurar essas pessoas-chave, né? Dificilmente você vai encontrar essas pessoas na internet. Mais uma vez, o preço na internet é preço para turista. Você pode procurar, dependendo, o jornal de classificado. Aqui em Portugal, por exemplo, tem isso, né?
Em outros países eu não tenho certeza, mas você pode perguntar, se informar e conversar com as pessoas, né? Conversar, olhar, ver placa de aluga-se, olhar também no OLX. O OLX é um site, é um dos poucos que traz uma interação entre quem vai alugar e o proprietário com um preço um pouco mais acessível. Então vale a pena olhar no OLX, e tem o OLX pelo mundo inteiro, certo? E você pode negociar diretamente com o proprietário e conseguir um preço de um nativo, né? Por exemplo, na Europa, eu sei que o aluguel não é similar aos valores no Brasil, mas é possível encontrar alguns para uma pessoa, por exemplo, T1, apartamento T1 ou T0, por um preço não tão alto, por um preço médio de 400 a 500 euros. Né? Porque se você for procurar, você vai encontrar, na maioria dos países, o aluguel de 1.000 euros, no mínimo. Né? Mas isso não é verdade, né? Isso depende da área onde você procura. Né? Se você procura num lugar muito valorizado, no centro, a quantidade de pessoas que vai morar nesse imóvel, né? Faz sentido esse preço, talvez para um T2, para um T3, enfim, mas não para um T0 e um T1. Né? Então depende do perfil de quem vai morar, da quantidade de pessoas que vai morar na casa, do estilo de vida da família, se a família ou da pessoa, se ela precisa de uma casa grande ou pequena. Né? E também tem a outra questão de ser mobiliado ou não. Né? Se você procura por um apartamento mobiliado, o custo é um pouquinho maior. Se não, o custo diminui. Né? Na Europa não vejo tanto essa diferença. Os apartamentos mobiliados e não mobiliados, eu não vejo tanta diferença do preço. Eu prefiro alugar apartamento mobiliado porque eu fico pouco tempo, né? Vivendo em um país, não fico um ano, por exemplo, eu fico de 3 a 6 meses e me mudo novamente para outro. Então não teria como transportar esses móveis ou tempo de vender. Né? Então seria perda de dinheiro. E para quem vai alugar um imóvel, né, sem móveis, né, aí tem toda a questão de procurar móveis, né, de investir, de ver preço também, também é interessante tentar, nesse caso, entrar numa perspectiva local, não bancar o estrangeiro, né, conversar com nativos para saber lugares que os preços sejam acessíveis de compra de determinado produto. Se você tem um contrato, né, se você está legalizado no país, tem um contrato de trabalho ali, é mais fácil para você alugar por um preço menor, porque a pessoa vai ver que você não é um turista, e obviamente você vai dizer isso para ela, né? E é claro que há uma diferenciação também de quem aluga para turista e de quem aluga para nativo, né? O lance é chegar na pessoa que aluga para o nativo, porque senão você para na pessoa que aluga para o turista, que vai alugar sempre por um preço elevado. Mas para quem vive no país mesmo, né, pretende ficar um tempo maior e tem um emprego fixo no país, é mais fácil, né? E você pode, se você não tiver fiador, você pode conseguir uma carta do seu trabalho, e também para comprovar, tem lugares, tem pessoas que exigem que você tenha um contrato no país, enfim. Ou você pode tentar negociar pagando 2 meses adiantado, pagando a caução e etc. Né? Cuidado nesses casos, em assinar contratos nesse caso, porque assim como no Brasil, se você sai antes desse período, se acontece alguma coisa, a multa, às vezes eles não devolvem o dinheiro, né? E é isso, pessoal. Compartilhem a experiência de vocês, se vocês quiserem, né, no meu site, o link está aí embaixo. Eu escrevi um post sobre isso também. Vale só para finalizar, lembrar que na Europa tem uma diferenciação entre os apartamentos. T0, T1, T2. T0 seria uma kitnet, T1, apartamento para uma pessoa, um casal. Né? T2 para casal com filho e T3 para casal com 2 filhos, por aí vai. Na Alemanha, por exemplo, tem uma certa diferença dessa nomenclatura. Eu não me lembro agora, mas vocês podem pesquisar. E ela varia também
de país para país. Em alguns países a nomenclatura não é T1, T0, T2, enfim. É isso, um abraço a todos. Qualquer dúvida, escrevam para mim. Tchau.